Salmo 119, ele tem cento e quanto mesmo? Sem olhar, 176 versículos, né? É o texto mais longo da Bíblia e um dos mais inspirativos e um dos mais adoráveis de todas as Escrituras. O Salmo 119, você pode ler aí abaixo do título, ele não tem o autor, mas todos os comentaristas, na sua grande maioria, dizem que esse salmo foi escrito por Davi, por duas razões. Primeiro, a linguagem desse salmo é muito semelhante e tem versos iguaizinhos em outros salmos escritos por Davi. E segundo, porque Davi era um homem que amava a lei do Senhor, e ele já disse isso em outro lugar. Então eles entendem que, apesar de não ter o nome escrito embaixo, esse salmo certamente foi o salmo escrito pelo rei Davi. Diz assim, o verso 1 e 2. Vamos ler juntos, já que são 2 versículos apenas. Vamos lá, Del. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O interessante, irmãos, que ao longo da história da igreja, vários homens da fé e pregadores do passado escreveram sobre o Salmo 119. Agostinho, o grande bispo de Hipona do século V, ele comentou todo o Salmo 119. Martinho Lutero conhecia não só o Salmo 119 de cor, mas os 150 salmos de cor, ok? Muitos homens do passado escreveram sobre esses salmos. Um deles escreveu o seguinte: esse salmo é o chamado alfabeto do amor divino, o paraíso de todas as doutrinas, o armazém do Espírito Santo. Está parecendo o Hernandes, né? A escola da verdade e também o profundo mistério das Escrituras, onde a completude da disciplina moral de todas as virtudes reluz mais vivamente. Isso foi um grande pregador do passado que escreveu. Um outro puritano do século 17 e 18 escreveu o seguinte: certa vez meu pai me compeliu ao estudo das Escrituras, aconselhando-me a escolher um versículo do Salmo 119. Ele disse: isso fará você se apaixonar por todo o restante da Bíblia. Ele me dizia com frequência: toda a graça cresce conforme o amor pela palavra de Deus cresce. Vocês podem ver, irmãos, que o Salmo 119, ele povoou, né? A mente, o coração e a pregação de grandes pregadores do passado. O Salmo 119, ele é uma ode, ele é uma exaltação, ele é algo que eleva e mostra a excelência da palavra de Deus e os benefícios que essa palavra trazem ao coração do crente. Em dias, irmãos, onde a palavra de Deus está sendo tão demolida, destruída e abandonada, até por muitos crentes, o Salmo 119, irmãos, é um alerta para todos nós, que nos mostra a excelência dessa lei que foi entregue de uma vez por todas para nós. E mais do que a excelência da palavra de Deus, o benefício dela para mim e para você. O texto do Salmo 119 é longo, mas ele mostra, interessante, essa excelência da palavra de Deus e dos benefícios em várias classes de pessoas. E essas pessoas em várias situações. E é o que eu queria pensar com vocês aqui rapidamente nessa noite, exatamente quais são as classes de pessoas que Davi elenca para mostrar a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. A primeira classe de pessoas do Salmo 119 que eu vejo são os jovens. Olha o versículo 9, por favor.
Diz assim a palavra de Deus: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você vê, querido, a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios na vida de um jovem. Eu sempre digo o seguinte: as escolhas que o jovem fará na juventude vão repercutir para o resto da sua vida. Escolhas erradas, consequências erradas. Escolhas erradas, você vai colher, como dizia um pregador do passado, lágrimas. E é por isso, irmãos, que o Salmo 119, ele começa com um alerta para os jovens. De que maneira poderá o jovem guardar puro? Interessante, né, irmãos? Num mundo onde existe tanta impureza, né? Num mundo hoje onde as pessoas afloram uma sexualidade, uma imoralidade tão exagerada e distorcida, o apelo das Escrituras para o jovem é a pureza. Interessante. De que maneira o jovem poderá manter puro o seu caminho? Só há uma maneira, irmãos. O texto responde: observando-o segundo a tua palavra. Observando-o, isso significa o quê? Observando o seu caminho segundo a tua palavra. Em outras palavras, irmãos, como o jovem poderá fazer escolhas corretas para que ele possa colher os benefícios dessas escolhas? Observando a palavra de Deus, se debruçando sobre ela, estudando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, porque é na mais tenra infância que a gente cria os hábitos saudáveis para a nossa vida. Depois que a gente fica velho, meu filho, é difícil o negócio, viu? Depois que a gente pega um pezinho, fica difícil a gente mudar hábitos. Mas quando se é jovem, e eu vejo que a nossa igreja tem tantos jovens, né? Louvado seja Deus, começando pelo pastor dessa igreja, aleluia, amém. É uma bênção, irmãos, a gente vê que a primeira classe de pessoas elencada no Salmo 119 foram os jovens. E a minha pergunta para você, pai, é uma só: você tem instruído os seus filhos na palavra de Deus? Porque hoje, irmãos, a gente quer que os nossos meninos sejam super-homens. A gente quer que os nossos filhos façam tudo, matriculem-se em tudo, saibam tudo, mas a gente está esquecendo o essencial: instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Esse é o apelo, irmãos, dos nossos dias. Esse é o apelo para você, pai, não deixar o ensino das Escrituras à guisa da igreja. A igreja participa e te ajuda a colocar o seu menino e a sua menina no caminho, mas não é a parte principal. A parte principal são dos pais. Se hoje você amarga uma juventude ou uma adolescência dos seus filhos alheios à palavra de Deus, pode ser que você tenha uma porcentagem de culpa. Pode ser que você não tenha dado atenção a isso, quando poderia dar. Pode ser que você instruiu muito bem o seu filho numa profissão maravilhosa, mas esqueceu de instruir o seu filho o caminho do céu. E o que adianta, como disse Jesus, você ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Então, papais, vocês que nos assistem nas redes sociais, atentem para os seus filhos. Se debrucem na palavra de Deus junto com eles, para que eles possam amar essa palavra. Davi escrevia: quanto amo, Senhor, a tua lei, é a meditação minha de dia e de noite. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: quando a gente investe nos nossos filhos, quando a gente coloca a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, quando eles crescerem, Provérbios diz que ele será a sua alegria, e ele nunca se desviará dele. Pode ser que lá ou cá, o cabra fica meio bezerro solto, né? Lá ou cá ele vai querer dar uma
umas passeadas por aí. Mas, querido, você pode ter certeza que é uma promessa gloriosa para você. Primeiro, que os filhos dos crentes são herança do Senhor. E terceiro, há uma promessa dizendo que se você instruir o seu filho no caminho que ele deve seguir, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Portanto, a primeira classe de pessoas que o Salmo 119 mostra, essa excelência da palavra de Deus e os seus benefícios, é na vida do jovem. O versículo 11, irmãos, tem um negócio muito bonito, porque ele fala o seguinte, o versículo 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele mostra o melhor tesouro no melhor lugar com o melhor propósito. Viu isso? O melhor tesouro, qual é? A palavra de Deus. O melhor lugar, qual é? No coração. O melhor propósito, qual é? Para não pecar contra ti. Veja bem, irmãos, o melhor tesouro no melhor lugar com o maior propósito que pode existir. E é só a palavra de Deus, irmãos, que põe tranqueira, que põe barreiras no nosso coração e principalmente o coração dos jovens, que são tão assediados pelas coisas desse mundo, que são tão levados, pela mídia, pelos filmes, por tudo que existe aí fora, a pecar. E a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus deve ser guardada no coração, porque é ela que vai impedir você e a mim de pecar contra o Senhor, amém? É ela, irmãos. Então, o primeiro apelo do Salmo 119, que eu queria destacar aqui com vocês, é a excelência da palavra de Deus, os seus benefícios para os jovens, para manterem puro o seu caminho. É tão bonito, irmãos. É tão bonito um jovem que se mantém casto, muito lindo. Embora seja demodê para a sociedade, Embora seja coisa ultrapassada, mas, irmãos, é a verdade das Escrituras. É tão bonito, irmãos, um jovem que se mantém casto, puro para o Senhor, até o casamento. Isso é lindo demais, irmãos. São benefícios incomensuráveis, incontáveis, que você colhe com essa atitude. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, se não há palavra no coração, há pecado. É inversamente proporcional, entende? Quando a palavra de Deus não faz parte da nossa vida, o pecado faz. Porque é a palavra de Deus que tem um poder de frear e refrear a natureza maligna e corrupta do homem. É a palavra de Deus, irmãos, que nos transforma e nos transtorna para a glória de Deus. É a palavra de Deus, como diz Davi no outro salmo, que é o martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que nos aguilhou a consciência quando nós erramos. Mas quando nós não temos a palavra de Deus, irmãos, o que nós temos? A licenciosidade, a luxúria, a imoralidade. Porque não existe mais, irmãos, aquele arcabouço bíblico maravilhoso para dizer para você assim: aí não, isso não, não pode, volte atrás. Mas sem a palavra de Deus, irmãos, somos entregues ao caos, Como dizia Dostoiévski no seu livro Os Irmãos Karamazov, se Deus não existe, então tudo é permitido. A segunda classe de pessoas que eu queria rapidamente elencar com vocês, sobre a excelência da palavra de Deus, é o peregrino, versículo de número 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Veja que agora, irmãos, o salmista, deixa eu dizer que é Davi agora elenca a segunda classe de pessoas. Quem são, pastor? Que ele elenca os peregrinos. E o peregrino, ele faz aqui uma oração, Ele diz assim: eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Por quê? Porque para nós peregrinarmos nesse mundo, nós precisamos do quê?
Da palavra de Deus, irmãos. E eu acho muito lindo esse termo do peregrino, sabe por quê? Porque peregrinos somos nós, né? O cristão, por excelência, ele é um peregrino. Por quê? Porque ele entende que isso tudo aqui é passageiro. Nada disso aqui, irmãos, vai durar para sempre. Nem a sua beleza, viu? Minha lindinha. Nada, irmãos, nesse mundo debaixo do sol, como diz Eclesiastes, dura para sempre. Pelo contrário, tudo, irmãos, que existe nesse mundo é perecível, é passageiro. É como escreveu Moisés no Salmo 90, é como a erva do campo, seca-se a erva, a folha cai, fenece e morre. A transitoriedade, irmãos, é um negócio impressionante nessa vida. Mesmo na época da alegria, na época do sofrimento, é tudo transitório, não é? Passa, tudo passa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso, irmãos, que eu e você temos que nutrir esse sentimento de inadequação. Pastor, o que é um sentimento de inadequação? É aquele sentimento de que aqui não é o meu lugar. Não é o meu lugar. O cristão precisa ter esse sentimento de inadequação, porque se ele ficar feliz e confortável demais, eu temo, viu? Eu temo que ele comece a construir um outro Deus para ele, e esse Deus seja ele mesmo, e os confortos e os consumos dessa vida. É por isso, irmãos, que o Salmo 119 elenca agora a excelência da Bíblia e o benefício para o peregrino. Por quê? Porque o peregrino é aquela pessoa que tudo para ele é transitório, tudo para ele é inadequado. Ele é alguém que sabe que aqui não é o lugar dele, mas enquanto ele estiver aqui, ele precisa do quê? Da palavra de Deus. Olha o que diz: não escondas de mim os teus mandamentos. Em outras palavras, irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus. O apego que nós temos que ter é a palavra de Deus. A gente precisa compreender que é ela que nos dá condições de peregrinar nesse mundo com satisfação, mesmo que com inadequação. O peregrino, irmãos, é aquele que não tem morada certa, graças a Deus que eu tenho e você também. Mas o peregrino é aquele que entende que, apesar dele gozar dos confortos desse mundo, isso aqui, irmãos, é tudo passageiro. Passageiro. E o peregrino, irmãos, ele precisa que essa palavra, como diz o verso 19, ilumine a sua vida. Não escondas de mim, Senhor, os teus mandamentos. Eu sou peregrino, eu posso, de repente, perder tudo, mas eu não posso perder a tua palavra, porque ela vai me mostrar o caminho pelo qual eu ando. Amém? A terceira classe de pessoas que ele mostra a excelência da palavra de Deus é para o pecador. Olha que coisa linda, verso 36 e 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, o salmista elenca aqui duas atitudes de um homem pecador, e que alguns teólogos dizem, e especialistas bíblicos, dizem que é a mãe de todos os pecados. Qual? A cobiça. E se você der uma olhadinha no Novo Testamento, você vai ver que Tiago usa isso também. Se você der uma olhadinha na carta de Tiago, no capítulo 1, você vai ver que Tiago elenca também, no versículo 14, a cobiça dos olhos, como a raiz de todos os pecados. Ele diz assim: olha, não diga sou tentado por Deus, pois Deus a ninguém tenta, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Cobiça, irmãos, é pecado dos olhos. Cobiça é doença dos olhos, viu? E tudo começa com os olhos. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, diz que os olhos são a lâmpada do... Olha que bonito, irmãos, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Se os teus olhos forem maus,
O que Jesus diz lá? Todo o teu corpo será mau. Por quê, pastor? Porque é com os olhos, irmãos, que a gente cobiça. Vou te contar um segredo: cego não cobiça nada não, viu, irmãos? Você acha que o cego cobiça alguma coisa? Não cobiça não, sabe por quê? Porque ele não enxerga. Nós só cobiçamos na medida que enxergamos. E a palavra de Deus, irmãos, ela trata desse pecado que é a mãe de todos os pecados, porque quando a gente olha, a gente deseja. Vocês lembram de Davi? Lembra lá? Em 2 Samuel 12, desculpa, 11, né? 12 foi Natã que encontrou com ele. A Bíblia diz que Davi subiu ao eirado, por ocasião que os reis saíam à guerra. Ó, já começa errado aí, o sujeito não tinha que estar lá. E a Bíblia diz que quando ele passeava no terraço, você pode ler lá o texto, ele viu uma bela mulher. Ó, pronto. Começa aí. Se o miserável fosse cego, não acontecia nada disso. Por isso, irmãos, o verso 36 diz assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Veja que o salmista usa vários sinônimos para a palavra de Deus. Aqui ele usa testemunhos. É bonito, né? Pastor, como é que a gente pode viver nessa vida com os olhos menos cobiçosos? Fixando aonde? Na palavra de Deus. Aí. A palavra de Deus é um antídoto, irmão, contra a cobiça. A palavra de Deus é um antídoto contra você depositar os olhos e desejar aquilo que não é lícito. Aquilo que não pode. Essa semana eu visitei um casal da nossa igreja, que ele era fiscal dessa coisa de empresa. E ele falou comigo: pastor, eu vivi a minha vida inteira numa luta terrível. Eu falei: mas por que, meu irmão? Porque as pessoas, quando eu ia nas empresas fiscalizarem as empresas, no tempo que existia dinheiro, as pessoas vinham e colocavam bolos de dinheiro no meu bolso, para que eu fizesse vista grossa e não autuasse nas empresas. Ele botava o dinheiro no meu bolso, pastor. Eu vivia uma luta tremenda, sabe por quê? Porque Deus sabe o quanto eu precisava. E tinha um monte de conta para pagar, um monte de boleto para pagar, e ganhava um salário baixo. O sujeito vinha com um bolo de dinheiro, botava no meu bolso, pastor. Mas eu tirava, entregava para ele e dizia: vou autuar você, porque a sua empresa está em déficit. E nunca aceitei cobiça. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Coisa linda, irmãos. Você lembra da história de José, né? Quando a mulher de Potifar assedia José, e ele foge daquela mulher louca, translocada. O texto diz, irmãos, que José fez isso, por quê? Por causa da palavra de Deus. Pecaria eu contra o Senhor, meu Deus? José, irmãos, foi assediado, mas ele se manteve firme, a cobiça de quê? De possuir aquela mulher. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. E ele sabia que ele pecaria contra o Senhor. A palavra de Deus, irmãos, estava no coração de José. E o texto diz que tudo que José fazia, Deus prosperava. Por isso, irmãos, Davi escreve agora a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios na vida de um pecador. Você quer ter os olhos livres da cobiça? Põe os olhos na palavra de Deus. Busque essa palavra, ilumine a sua mente, os seus olhos com a palavra de Deus, que ela vai mostrar para você o que é lícito e o que não é lícito, e você vai ter a coragem de dizer não. Aí que está. Porque dizer sim, todo mundo diz. Mas o crente é aquele que tem o poder de dizer não. Louvado seja Deus. Desvia os meus olhos. Está vendo, irmãos, que a cobiça é problema de olhos? Olha o verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Irmãos, é a glória pessoal, é a supressão do prazer. Cuidado, viu, querido? É aquilo que a minha alma deseja, então eu vou obter, porque afinal de contas eu mereço ser feliz, não é assim? Não, irmãos, isso é conversa do diabo. Mas que o mundo está cheio por aí, e os púlpitos também. Claro que não tem compromisso com a palavra de Deus. Faça aquilo que você está sentindo no seu coração. Deus me livre, irmão, se eu fizer o que está sentindo no meu coração.
Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz. Porque o meu coração, diz Jeremias, é desesperadamente corrupto. Não tem esse negócio de buscar satisfação de coração, não, irmãos. Tem que buscar a satisfação de Deus, amém? Obedecendo a palavra de Deus. Vamos tomar cuidado. Essa é a terceira classe de pessoas para o pecador. Pastor, como é que eu fico livre do pecado? Me aproximando de Cristo e da sua palavra. É aquela velha história, quanto mais perto de Cristo, menos sombra. Quanto mais longe, maior a sombra. Aproxime-se da luz, e você vai viver na luz. É por isso que no verso 37 ele diz assim: vivifica-me. A imagem é bonita, ilumina-me, me torna uma pessoa cheia de vida e de luz. Aonde? No teu caminho. Porque fora dele, irmãos, há trevas espessas e sombras enegrecidas, e muitos estão adentrando por ela. Tome cuidado. A excelência e os benefícios da palavra de Deus na vida do pecador. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo mostra a você quem é você, sua natureza, sua pecaminosidade e a sua necessidade de um Salvador. É a palavra de Deus, irmãos, que mostra a miséria do meu coração e ao mesmo tempo mostra a santidade do meu Deus. É através dela, querido, que eu digo não para aquilo que o meu coração às vezes tanto deseja, mas a palavra de Deus diz que não é lícito. Quarta classe de pessoas, estou terminando. Versículo 28. É o 28 mesmo? É. Eu pulei, né? Eu fui lá na frente, mas agora eu volto. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A quarta classe de pessoas é o entristecido. É aquela pessoa, irmãos, que está sofrendo algo no coração e verte lágrimas. O verso 28 diz que a minha alma de tristeza verte lágrimas. Reverendo Hernandes diz que o mundo é um vale de lágrimas, não é? E é mesmo, irmãos, ele está certo. O mundo não é um parque de diversão, é um vale de lágrimas. Somos assaltados por problemas, dificuldades, né? Doenças, enfermidades. Os nossos olhos, irmãos, frequentemente vertem lágrimas. A nossa alma frequentemente se entristece profundamente com as agruras, com os problemas, com as lutas, com as enfermidades, com as ansiedades, com as depressões, com o mal do nosso século. A insegurança, a incerteza, a falta de amor, de relacionamento, de amizade, de carinho, de apoio, de consideração, de compreensão, de ternura, de afeto, tem adoecido, irmãos, muitos casamentos. E as lágrimas vêm, o diagnóstico inesperado, né? Olha o que o texto diz, irmãos: a minha alma de tristeza verte lágrimas. O ser humano, irmãos, enfrenta lutas. Não é pecado chorar não, viu, irmão? Aliás, chorar é muito bom. Tem um personagem na Bíblia que chorou muito, e eu sou fã dele. Aliás, eu sou fã de dois que choraram. O primeiro é Jeremias. Eu preciso ser fã desse homem, porque, na minha opinião, foi o grande profeta do Velho Testamento. Quem é Isaías? Quem é Ezequiel? Jeremias, irmãos, foi o grande sobre todos os outros, porque o que ele viveu, a época que ele enfrentou e as agruras que ele enfrentou por amor do Senhor e da palavra de Deus, nenhum deles enfrentou, só Jeremias. E ele foi fiel até o fim. E ele é conhecido como o profeta que chora. É só você ler Lamentações de Jeremias, que você vai ver que ele diz assim: eu sou o homem que vi a aflição da vara de Deus sobre o meu povo, eu sou o homem de olhos vermelhos. Jeremias, irmãos, chorou muito. Por quê? Porque ele não só previu, como ele avisou o que ia acontecer e ninguém deu crédito. Mas tem um outro também, irmãos, que eu sou fã dele,
que quando ele recebe a notícia que Jerusalém está devastada, os muros quebrados, as portas queimadas, o texto diz que esse homem se compungiu tanto que ele se assentou e chorou. E se você olhar no texto, acuradamente, os meses que aparecem ali, você vai ver que ele chorou por 3 meses. Assentei-me, jejuei e chorei perante o Deus do céu. Coisa linda, irmãos. Tem hora que a gente tem que chorar, não tem, Valmir? Tem hora que não resta mais nada. A alma está tão entristecida que você tem que entrar no quarto e chorar, né? Mas interessante, irmãos, que o salmista se preocupou com a alma entristecida. Por quê? Porque uma coisa é você ter a alma entristecida por algum momento e alguma circunstância. Outra coisa é essa alma permanecer constantemente assim. Pastor, o que tira das lágrimas dos nossos olhos e fortalece o nosso coração? Está aí no verso 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus, irmãos. De novo, está vendo? Que enxuga os nossos olhos. É ela que nos dá esperança. É ela que mostra que por trás da dor existe um Deus soberano que tem um propósito em todas as coisas. É ela que consola a alma, é ela que acalma o aflito, é ela que desangustia o coração, é ela que nos fortalece, é ela que nos firma os passos, é ela que nos dá esperança, é ela que nos devolve a fé, é ela que quebra as cadeias, é ela que enxuga os nossos olhos. Mas, irmãos, temos sido negligentes com ela. Mas é a palavra de Deus, irmãos, que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos dá ânimo, é a palavra de Deus que alimenta o coração ferido daquele que está enfrentando uma luta e uma dificuldade. Antigamente, quando o povo estava triste, ia para a igreja. Hoje, quando o pessoal está triste, vai comprar. Não é assim? É assim, você sabe que é assim. Antigamente, irmãos, as pessoas sofriam um perjúrio, um problema qualquer, corria tudo para a igreja, buscava todo mundo oração. Hoje, quando sofre alguma coisa, você vai para o shopping, vai para o cinema, vai comprar roupa, porque desopila, né, a alma. Eu estou muito triste. Eu preciso sair, vou num restaurante, vou tomar aí uma garrafa de cachaça. Sei lá, irmãos, não sei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o que fortalece a nossa alma quando a dor vem é a palavra de Deus, amém? Eu fico imaginando aquele que chorou e que é o exemplo de todos nós, Jesus. Menor versículo da Bíblia, está lá em João 11. Jesus chorou. E ele chorou não por causa da sua miséria, ele chorou por causa da sua e da minha. Ele chorou de ver o que o pecado fez com a humanidade. Ele chorou de saber que Lázaro estava morto havia 4 dias e que cheirava mal. Ele chorou porque ele sabia o que o pecado destruiu a raça humana e qual foi a consequência desse pecado. E diante do túmulo de Lázaro, Cristo chorou, mas ele foi fiel e obedeceu a palavra até a morte. E logo em seguida ele já estava pleno para cumprir o seu propósito até a cruz. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos a palavra de Deus que alivia nosso fardo. Nós temos a palavra de Deus que enxuga os nossos olhos. Nós temos a palavra de Deus que nos dá esperança em meio à dor. E é ela que pode garantir para nós o sorriso escondido, mesmo quando a gente está chorando. Amém? Pastor, qual é a 5ª classe de pessoas? Eu vou elencar algumas, já estou terminando, porque senão também a gente não para. Coisa é linda demais. Qual a 5ª classe de pessoas que a gente vê a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios? É para o aflito, verso 67. Olha que coisa linda. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Olha o verso 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem muita gente que acha que quando sofre é porque Deus o abandonou.
Tem muita gente que acha que quando sofre é porque pecou. Tem muita gente que acha que quando sofre é porque Deus retirou a graça dele. Tem muita gente que acha que quando sofre é porque ele está num pecado e ele tem que pedir perdão para ele voltar a receber as benesses de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você está redondamente enganado. Não é o que a Bíblia diz. Por quê, pastor? Porque os amigos de Jó disseram exatamente isso dele. E todos eles estavam errados. Foi exatamente isso que os amigos de Jó acusaram Jó. Você deve ter pecado, Jó, por isso você está sofrendo. Eu tenho muito medo, irmãos, dessas igrejas cujo culto e a teologia é centrado no homem. Eu tenho medo disso. Sabe por quê? Isso gera um desespero para o sujeito. Isso gera mais problema do que facilidades para a pessoa. E esse é um deles, Coloca um fardo tão pesado nas costas do irmão, que ele não sabe o que faz. Os amigos de Jó, irmãos, acusaram Jó exatamente dessas coisas que eu acabei de dizer. Eu já sei porque você está assim, porque você não abriu o seu coração para o necessitado. Porque você tem dinheiro e não viu os oprimidos. Eu sei porque você está assim, já pecado escondido. Irmãos, toma cuidado. Jó, eu sei porque você está assim, porque você não é dizimista. Você acredita nisso? Irmãos, acusaram Jó de todas as coisas. Eu sei porque você está desse jeito, é porque você pecou contra o Senhor e não se arrependeu. E Jó, irmãos, naquele estado deplorável, ainda teve que tratar com seus amigos. Dizer, não, eu não fiz isso não, eu acudi o jornaleiro, eu abri minha porta ao cansado, eu não pequei não. É aquela história, né, irmãos, em vez do evangelho vir trazer refrigério, ele traz mais peso nas costas do pobre. O sujeito já está sofrendo, sai mais sofrendo ainda. E o texto, irmãos, é tão claro, né, tão bonito. Antes de ser afligido eu andava errado, mas depois de ser afligido eu guardo a tua palavra. Sabe por que o texto está dizendo, irmãos? Que o sofrimento tem um propósito. E um dos propósitos, de repente, é trazer o seu coração mais perto de Deus. Versículo 71 fala exatamente isso. Foi-me bom. É difícil, né, irmãos? É difícil na hora da aflição você falar assim, maravilha, que bom. Acho que ninguém fala isso, né, meu futuro pastor? Ninguém fala isso. Você está sofrendo uma aflição, você fala assim, que bom, Senhor, que bom. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. O versículo 71 parece que é um corolário do versículo 67 e completa ele, né? Porque o salmista diz assim, olha, antes de ser afligido, eu andava errado. Cuidado com os confortos excessivos da vida. Há muito tempo que eu já compreendi que não são as benesses que fazem você um crente melhor, não. As benesses fazem você um crente pior. Sabe por quê? Porque você depõe as armas, né? Você acha que está tudo bem. Mas é na aflição e na dor, irmãos, que o cadinho é forjado. E a fé é mais robusta. E você busca mais a presença de Deus e depende mais da presença de Deus. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Sabe o que significa isso? Foi preciso aflição para eu guardar a palavra. E às vezes Deus usa esse método, irmãos, usa. E aí, querido, não é pecado, não é problema, não é nada disso. É um método de Deus para quê? Para trazer o filho de volta. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha que coisa linda, irmãos. Através das dores, das aflições que a gente é exposto, a gente aprende mais um pouco sobre a soberania de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre aquilo que Cristo representa e é na nossa vida, como a pérola de maior valor, e tudo aquilo que a gente acha que é de grande valor se escasseia, não é assim? Uma coisa boa para aproximar a gente inimiga é sofrimento. Você já viu isso? A família está toda brigada.
O fulano não fala com o ciclano, o irmão não quer ver a cara do outro, o pai tem picuinha com o outro. Aí sabe o que acontece? Vem um sofrimento no seio da família, junta todo mundo. As picuinhas ficam tudo para trás. Aqueles que eram inimigos agora se tornam amigos. Sabe por quê? Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi a aflição que fez a família se unir de novo. Quantas histórias, irmãos, eu conheço disso, ó. Quantas histórias. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, você que me assiste também nas redes sociais. Não espere Deus fazer isso para unir sua família. Faça antes, viu? Não precisa da aflição, né? Então, faça sem a aflição. Veja o que precisa ser feito e faça. Porque, às vezes, a aflição, irmãos, é pedagógica. Ela vai te ensinar algumas coisas, para que você guarde os decretos de Deus, amém? E, em último lugar, a excelência da palavra de Deus e os benefícios em guardá-las para o sábio. Verso 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Veja que é um eco do Salmo 1, né? Bem-aventurado um homem que não anda, não se assenta. Antes o seu prazer está e na sua lei ele medita. Ó, é um eco aqui. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, querido, que a palavra de Deus dá sabedoria ao sábio. Ele elenca aqui 3 classes de pessoas que, à época que os salmos foram escritos, eram tidos como pessoas sábias, né? Você pode olhar aí. Primeiro, ele fala sobre os inimigos, né? Lógico que eles não eram sábios no sentido de terem sabedoria, mas era uma classe de pessoas que enganavam. Eu sou mais sábio do que os meus inimigos. Versículo 98. Versículo 99. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Jesus foi chamado de mestre, né? É o rabi, é o mestre. E versos de número 100. Eu sou mais prudente que os idosos. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus, ela é excelente e dá sabedoria àquela pessoa mais simples e que às vezes não tem um estudo formal, mas como eu sempre digo, sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é aquilo que você aprende intelectualmente. Sabedoria é aquilo que você é saborosamente. Vocês entendem? Não, né? A palavra sabedoria, ela vem do latim, a palavra sapore, que significa sabor. Entende? Conhecimento é aquela coisa da mente, sabedoria é aquela coisa do paladar. Conhecimento é aquela coisa fria, sabedoria é aquela coisa prazerosa. É sapore, é sabor. Conhecimento é aquilo que você acumula, sabedoria é aquilo que você compartilha. Conhecimento é aquilo que muitas vezes te faz vaidoso, sabedoria é aquilo que te faz humilde e um servo de todos. Nem sempre o homem de conhecimento é o homem sábio. Nem sempre aquele que conhece muito vive bem. Sabedoria tem a ver com viver. Conhecimento tem a ver com entender. Está vendo que é diferente? Às vezes você pode entender muito. Tem muita gente que entende muito bem a Bíblia. E eu conheço, viu? Particularmente gente que diz que entende muito a Bíblia. Não, pastor, eu conheço a Bíblia. Falta o sapore, entende? Só conhecer a Bíblia, irmãos, é intelectual. Não. Falta sabedoria. O que é sabedoria? É viver, entende? É compartilhar, é experimentar. É você colocar à prática
daquilo que você aprendeu para abençoar os outros e para a glória de Deus, amém? Isso é sabedoria. E o texto diz, irmãos, que a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os mandamentos do Senhor que nos dão sabedoria. Eu já conheci pessoas que já até partiram desse mundo, que nem quase sabia ler direito. Mas quando você chegava perto dela e ia visitá-la, irmãos, era um bálsamo para a alma. Como era sábia essa mulher. Como ela me abençoou tanto, irmãos, na minha caminhada como pastor. Como a sua doçura e a sua candura e dizer as coisas de Deus para mim certinhas, sem nem ler a Bíblia, com a sabedoria que Deus deu a essa mulher, como isso fazia bem para a minha alma. Morreu com 99 anos. E a Bíblia dela toda marcada. Claro, ela tinha várias Bíblias, porque já tinha lido várias vezes a Bíblia. A última Bíblia marcada dela está no meu gabinete. Ela me deu de presente. Seu nome? Dona Maria José. Não tinha ensino formal, viu, Cauã? Nunca foi na escola. Mas você tem que ir na escola, viu, meu filho? Não fica olhando para mim com esses olhos arregalados, achando que você não vai para a escola, não. Aprendeu a ler na Bíblia. Você deve conhecer gente assim. E na minha opinião, viu, irmãos, foi uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. No dia do enterro dela, eu chorei como se fosse minha mãe. Pastor, como eu posso ser um marido sábio? Observando segundo a palavra de Deus. Como eu posso ser uma esposa sábia? Observando segundo a palavra de Deus. Como eu posso ser um filho sábio? Buscando o ensino da palavra de Deus. E o texto diz que você será mais sábio do que os seus mestres. Olha. Você será mais sábio do que os idosos. Irmãos, idade não é sinal de maturidade não, viu? Tem muito jovem aí, muito sábio, muito mais sábio que muito velho batendo cabeça por aí. A sabedoria não tem a ver com cronologia, viu, Cauã? Anote isso aí, porque isso é bom. Sabedoria não tem a ver com cronologia, não é novo, não é sábio, velho é sábio. Sabedoria tem a ver o quanto você ama a palavra de Deus. Olha como é que começa o versículo. Quanto amo, Senhor, a tua lei. Esse é o ponto. Pastor, quem é o sábio? Aquele que ama a lei do Senhor. Pronto. Aí eu pergunto, quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Quer ser um jovem sábio? Quer se livrar das agruras desse mundo e das armadilhas que Satanás empreende a você? Observe a palavra de Deus. Guarde puro o seu caminho. Ame a lei do Senhor. E você vai ter sabedoria para lidar com as mais diversas coisas que a vida vai impor a você. E de todas elas, você será vitorioso. Amém? John Flavel foi um pregador do passado. Ele escreveu uma frase que eu achei fantástica. Queria concluí-la citando para vocês. Sobre a palavra de Deus, claro. Olha o que ele escreveu. A palavra de Deus nos ensina o melhor modo de viver. A palavra de Deus nos ensina o modo mais notável e nobre de sofrer. E a palavra de Deus também nos ensina o modo mais confortável para morrer. Veja, querido, que a palavra de Deus é ela que nos completa na vida e na morte. O melhor modo de viver é observando a palavra de Deus. A melhor forma de enfrentar o sofrer é com a palavra de Deus. E é ela que nos dá conforto quando a morte bate à nossa porta. Morrer com dignidade é morrer submisso à palavra de Deus. Amém? Quanto amo, Senhor, a tua lei.
é a tua meditação, é minha meditação de dia e de noite. Vamos fazer um desafio a vocês. Tem 176 versículos. Quem sabe, se você nunca leu o Salmo 119, essa semana você não possa ler pelo menos uns 5 versículos por dia e meditar um pouco na palavra de Deus, ruminar, né? Não é ler para falar assim, meu Deus, li, graças a Deus, li. Não, é você ler para apropriar-se da vida por trás da letra que inspirou-a através do Espírito Santo, para que isso seja em você sabedoria do céu. Amém?